Muita gente escreveu aqui para mim pedindo a minha opinião a respeito do filme sobre a vida e a obra do Ney Matogrosso, né? A cinebiografia Homem com H. E eu assisti a esse filme e ele provocou em mim algumas reflexões e principalmente provocou a minha memória a respeito do impacto dos Secos e Molhados desde a minha adolescência, nos anos 70, e da própria trajetória do Ney Matogrosso como artista solo inquieto e provocador. E aí eu misturei tudo isso com aquilo que eu assisti e eu trago aqui para vocês a minha opinião, ou melhor, as minhas opiniões. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, quando se trata de cinebiografias musicais, o Brasil ele tem se aventurado nessa seara com uma certa frequência nos últimos anos, só que entregando obras muito irregulares, a maioria delas desprovida de profundidade e com diversos problemas de roteiro e de aspectos técnicos de sonorização e até de iluminação. A bola da vez é Homem com H, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso, dirigida pelo Esmir Filho e estrelada pelo Jesuíta Barbosa. Um filme que tenta capturar as diversas essências do Ney Matogrosso, que sem dúvida alguma é um dos artistas mais transgressores, mais magnéticos e inclassificáveis da história da música brasileira em todos os tempos. E como eu sou muito refratário às cinebiografias aqui brasileiras, feitas aqui com uma chapa, a maioria delas, na verdade, né, salvo raríssimas exceções, são totalmente chapa branca, ou seja, estão sempre dispostas a não desagradar e a não macular o homenageado, né? Eu já fui no cinema para assistir essa cinebiografia do Ney Matogrosso, já cobrando que o filme fizesse jus à complexidade desse ícone vivo da música brasileira. E ao final da sessão, as minhas opiniões assim se debatiam dentro da minha cabeça de uma maneira muito frenética, vamos dizer assim. O filme tem uma abordagem que mistura ousadia estética e fidelidade biográfica, né? Mesmo com algumas licenças poéticas, né? Há momentos de brilho, mas também o filme escorrega em algumas armadilhas narrativas e escolhas que às vezes parecem mais exibicionistas do que necessárias, como a longa cena de orgia que, convenhamos, né, poderia ter sido cortada em 2/3 sem qualquer prejuízo à narrativa. Quem assistiu ao filme sabe do que eu estou falando. Eu nem preciso dizer que o Ney Matogrosso ele é uma figura que ele desafia qualquer tipo de definição. Aliás, ele desafia todos os tipos de definições. A voz aguda dele, as performances teatrais, a androginia assumida e principalmente a coragem de enfrentar a censura lá atrás da ditadura militar, transformou o Ney, cara, num símbolo de liberdade e de resistência até os dias de hoje. E o filme, ele tenta traduzir essa trajetória, cobrindo inclusive desde a infância dele, né, uma infância bem conturbada, né, marcada assim por uma violenta repressão do pai militar austero, até a consagração dele como ícone cultural com os Secos e Molhados e até a sua carreira solo, que dura até hoje, e tudo supervisionado diretamente pelo Ney, cara, que ele exigiu inclusive veracidade em cada detalhe, que é uma demanda que inclusive, segundo o próprio Ney declarou, cara, foi atendida, com ele inclusive revisando 12 versões até chegar ao roteiro final. E a proposta dessa cinebiografia, ela não deixa de ser ambiciosa. Não apenas narrar a vida do Ney Matogrosso, mas também capturar a energia dele, a sensualidade e a relação dele com a arte como forma de contestação. E o diretor, ele optou por uma abordagem, como é que eu vou dizer, sensorial, vamos dizer assim, com ênfase em cores vibrantes, em figurinos exuberantes e uma trilha sonora que resgata clássicos da carreira do Ney, tanto com o trio Os Secos e Molhados, como sozinho em carreira solo. Só que essa ambição nem sempre se traduziu em
equilíbrio. Aliás, por falar em equilíbrio, equilíbrio familiar, você sabe muito bem que o Dia das Mães está aí, meu. E o Dia das Mães é sagrado, cara, né? Você sabe disso. Tem que presentear a mamãe com categoria. E é por isso que eu vou ajudar você recomendando a linha feminina da Insider, que vai do básico ao elegante em toda a sua versatilidade e com um acabamento premium e um conforto maravilhoso. Até a mãe mais exigente vai curtir, cara. Eu tenho certeza disso. E sim, eu sei que presenciar a mamãe com uma roupa pode parecer arriscado, principalmente quando o assunto é acertar o tamanho, o estilo, né, o prazo e garantir que a mamãe não vai querer trocar depois do produto. Mas se você usar a tabela de medidas da Insider e descobrir que o caimento das roupas funciona em todos os tipos de corpo, você não vai ter problema, você não vai errar. Agora, se você errar, não se preocupa, porque dá para trocar com muita facilidade os produtos da Insider. E com o cupom REGISTADEU tudo junto, você vai comprar tudo com 15% de desconto. Inclusive, quando você acessar o site aqui diretamente pelo link aqui na descrição do vídeo, o cupom ele já é aplicado automaticamente ao carrinho de compras. E eu tenho certeza que a sua mãe vai adorar e ainda vai querer comprar mais roupas da Insider para ela. Então, não vacila e retribua todo o amor que a sua mãe lhe deu até hoje, tá bom? Eu não tenho mais a minha mãe, mas você que tem, recomendo totalmente. Eu presentearia minha mãe com as roupas da Insider tranquilamente. Né, mamãe? Bom, voltando ao filme, vamos começar aqui pelo que funciona, tá? Por quê? Porque há méritos inegáveis nessa cinebiografia, cara. O filme, ele é realmente uma celebração visual e sonora da persona do Ney Matogrosso, e isso se reflete em vários aspectos técnicos e artísticos. Por exemplo, o Jesuíta Barbosa, cara, ele tem uma performance que é, sem dúvida, o coração do filme. Porque ele não apenas ele imita o Ney Matogrosso, ele incorpora com uma intensidade que não é uma mera reprodução de trejeitos, sabe? O trabalho corporal dele é realmente assombroso, capturando aqueles movimentos meio felinos que o Ney sempre teve, né? Os olhares penetrantes, aquela energia que é quase sobrenatural que o Ney sempre levou aos palcos e continua levando até hoje. Tá? E outra coisa, cara, o Jesuíta, ele mandou bem nos momentos de introspecção, como por exemplo, na cena que ele ouve Rosa de Hiroshima pela primeira vez no estúdio, que é uma cena que tem uma delicadeza tocante, né? Inclusive com o Jesuíta transmitindo um peso emocional de um artista descobrindo a própria voz, cara. Só que há um pequeno senão. Quando o Jesuíta fala, normalmente, o personagem Ney fala, a voz mais grave contrasta muito com o timbre agudo do Ney nas canções, que inclusive as canções são dubladas com as gravações originais. E essa dissonância, embora até seja compreensível, ela acaba quebrando momentaneamente essa imersão do personagem, né? Especialmente porque o ator ele optou por não afinar a voz para evitar uma caricatura. Tá? Então, assim, é uma escolha válida, né? Mas que pelo menos não passou despercebida aqui do tio. O elenco secundário também trabalhou bem, cara. O Júlio Reis, fazendo o papel do Cazuza, interpretou bem a mistura de amizade, amor e efervescência criativa que marcou a relação do Ney com o Cazuza. O Bruno Montaleone, interpretando o médico Marco de Maria, que foi o companheiro do Ney por 13 anos, também teve um desempenho contido, né? Mas assim, razoavelmente comovente, especialmente nas cenas que abordam a epidemia de AIDS. O Rômulo Braga, como o pai militar, austero, severo, ele é convincente nessa rigidez e no preconceito, tá? Embora o arco de redenção dele ficou um pouco apressado. A Hermila Guedes, que faz a mãe do Ney, ela ofereceu um contraponto emocional sutil, mesmo que o seu tempo de tela seja bem limitado.
A direção de arte é um dos pontos positivos desse filme, cara. Porque os figurinos, eles recriam com precisão, assim, as referências meio animalescas ali, as maquiagens inspiradas no teatro kabuki que o Ney adotou, né? Especialmente nos anos, evidentemente, com os secos e molhados. A estética do filme, na verdade, foge do que as pessoas chamam de cromofobismo, né? Que é aquela ideia de que o passado deve ser sempre retratado em tons sépias, em tons desbotados, né? Porque no filme, as cores vibrantes, elas vão desde os cenários das praias cariocas, aquelas luzes de neon dos palcos, né? Então, assim, essa escolha reflete a personalidade do próprio Ney e dá ao filme uma atmosfera quase lúdica, né? Embora isso pudesse até ter sido mais bem explorado. A fotografia também acerta nas cenas de palco, que essas cenas foram filmadas com uma câmera que meio que dança junto com o jesuíta, né? O personagem do Ney, e acaba criando uma sensação de imersão que não chega a ser hipnótica, né? Mas ela funciona bem, cara, tá? A iluminação também varia entre o teatral, né? Com os holofotes dramáticos ali dos shows, né? E o intimista, cara, com as luzes suaves no momento de vulnerabilidade, vamos dizer assim, como as cenas nos camarins, né? Ou nas interações do Ney com o companheiro dele. Há, inclusive, um cuidado em destacar o corpo do Ney como um instrumento de expressão, sabe? Com os closes que capturam gestos, capturam olhares e, evidentemente, tem a trilha sonora que é previsivelmente e, obviamente, um dos maiores trunfos do filme, né? Tem, acho que umas 15 canções espalhadas ao longo do filme, algumas delas icônicas, né? E o filme usa essa música não como um adorno, mas ele usa como uma extensão da narrativa, encaixando essas músicas nos momentos que reforçam a luta do Ney, por exemplo, contra a repressão e a busca dele pela liberdade pessoal e criativa. E a escolha de usar gravações originais do Ney para esses números musicais, cara, com o jesuíta dublando, ok, isso garante uma certa autenticidade, mas ao mesmo tempo reforça o que eu já mencionei, cara, que é a dissonância com a voz falada do ator com a voz cantada do Ney. Apesar, assim, dos seus méritos, né, o Homem com H evidentemente tem as suas falhas, cara. E algumas escolhas narrativas, algumas escolhas estilísticas, para mim comprometeram o ritmo do filme, até mesmo a coesão, enquanto tem certos excessos ali que parecem, esses excessos parecem mais interessados em chocar do que aprofundar a história, como é as cenas de sexo coletivo ali que eu já citei. Ok, cara, assim, a longa cena de orgia, ela retrata um momento da liberdade sexual vivida pelo Ney Matogrosso e várias outras pessoas. Só que essa sequência, ela foi filmada em plano contínuo e com uma coreografia ali de corpos, cara, que entram e saem do quadro, e isso reflete exatamente a fluidez do desejo que o próprio Ney descreveu em várias entrevistas do que ele sempre sentiu a vida dele inteira. Só que isso se estende demais e beira o exibicionismo gratuito. E o que começa como uma representação ousada da liberdade sexual do Ney acaba se tornando uma longa cena redundante, com uma duração realmente excessiva e que dilui até mesmo o impacto disso, o impacto narrativo. Tá? Então a ideia de mostrar a ausência de pudor, ela é válida, sabe? Só que o filme poderia ter transmitido a mesma mensagem com metade do tempo, né, sem sacrificar a própria narrativa. Tudo bem, essa escolha, ela parece, na minha opinião, mais uma tentativa de chocar o público do que aprofundar a complexidade do Ney como artista e como pessoa. Essa foi a sensação que eu tive. E o filme também, ele sofre com uma linearidade, vamos dizer assim, que é quase didática, que em alguns momentos fica meio arrastada. Assim, a tentativa de cobrir tantas fases da vida do Ney, infância, juventude, secos e molhados, carreira solo, os relacionamentos, tudo isso acaba resultando numa narrativa, vamos dizer assim, que, embora
razoavelmente fiel, nem sempre sabe dosar o que é essencial. Então, assim, algumas passagens poderiam ter sido condensadas sem prejuízo do próprio filme, principalmente na segunda parte do filme, que perde um pouco de fôlego nos momentos que reforçam uns pontos que já foram estabelecidos, inclusive com uma repressão sofrida pelo próprio Ney. Isso já tinha sido contado em outra parte do filme. E a direção, ela oscila entre momentos realmente inspirados e outros que parecem meio indecisos, porque a opção por uma narrativa cronológica, embora ela seja funcional, ela acaba limitando a possibilidade de você explorar a subjetividade do Ney de uma forma mais ousada. Tem momentos em que o filme ele flerta, vamos dizer assim, com uma abordagem, como eu falei, lúdica, mas assim, ele não vai tão longe quanto poderia. Tá? E a direção também, a direção peca por não explorar mais as rachaduras emocionais do Ney, como naqueles momentos de solidão dele e nos momentos de dúvida que aparecem ao longo do filme, só que aparece de uma forma um pouco contida demais. Ah, e tem outra coisa. O filme, ele toca na repressão da ditadura militar, da época dos Secos e Molhados, um pouco depois, mostrando como o Ney realmente desafiou a censura com as performances provocativas dele, só que esse contexto histórico, ele é tratado de uma forma superficial, quase como se fosse um pano de fundo. E essa narrativa poderia ter explorado um pouco mais a tensão entre a arte do Ney e o regime militar, principalmente considerando que a própria estética andrógena do Ney era um ato político em si. Então essa falta de aprofundamento faz com que o filme ele perca uma oportunidade de conectar a trajetória do Ney a um momento crucial da história brasileira como um todo. Então, essa cinebiografia O Homem com H, ela é um filme que celebra o Ney Matogrosso com paixão, sem dúvida alguma, tá? Mas é uma experiência que vale pela energia e pela reverência a um ícone. É um filme que dança, grita e provoca. Ok, é isso mesmo. Só que às vezes o próprio filme esquece de dar uma respirada. Se é que você me entende. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião. Aliás, essas são as minhas opiniões a respeito dessa cinebiografia do Ney Matogrosso. Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião. Você assistiu o filme? O que você achou? O que você achou de legal? O que você achou de ruim? E coloca aqui nos comentários. E não esqueça, evidentemente, de presentear sua mãe com os produtos da Insider, que eu tenho certeza que elas vão gostar. E se a minha querida mamãezinha, Dona Irene, estivesse viva, não tenha dúvida que eu ia cobri-la de presentes e presentes da Insider, que eu tenho certeza que ela iria adorar. Tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos. Feliz Dia das Mães e beijo, mamãe. Até a próxima.